Você que está ouvindo essa mensagem num outro momento que não é ao vivo, eu queria te sugerir interromper essa mensagem e voltar na mensagem da semana passada para que você perceba a sequência do texto. Mas para nós que estamos aqui, eu preciso fazer uma pequena revisão na palavra, para nos contextualizarmos. E o texto que nós lemos foi Hebreus 10, de 19 a 25, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ligar seu celular, seu tablet. Eu quero te convidar a ler o texto comigo, Hebreus 10, de 19 a 25. Entenda, meu irmão, que semana passada, o texto que foi ministrado foi até o 21, nós lemos até o 25, mas nós lemos a partir do 19 até o 25 e ministramos do 19 ao 21. Hoje nós vamos ministrar do 22 até o 25, mas vamos ler o texto completo para uma questão de contextualização do assunto que estamos tratando. E nós começamos aqui, então, no versículo 19, assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, agora o versículo 22 em diante, atenção. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O capítulo 10, versículo 19, da carta aos Hebreus. O que significa carta aos Hebreus? O autor desconhecido, ou pelo menos indefinido, ele diz que essa carta foi destinada aos judeus, ao povo hebreu, ao povo de Israel. Portanto, nós sempre temos que ler o texto. A primeira pergunta que você faz quando você lê um texto é o seguinte: quem escreveu? Nós temos um autor indefinido. A segunda pergunta que você faz é: para quem escreveu? E a terceira pergunta que você faz é: em qual contexto essa carta foi escrita? Porque se você não tem como responder a essas perguntas, talvez você possa interpretar o texto numa base que não é a correta. Então, nós temos aqui, talvez o apóstolo Paulo, para a maioria dos teólogos, eu creio, não sei dizer se é a maioria, mas alguém escreveu essa carta aos Hebreus, e ao escrevê-la, ele está dizendo assim, no versículo 19: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, para umas pessoas que simplesmente eram proibidas de entrar no lugar santíssimo. E que conheciam na sua história pessoas que, ao esbarrarem na arca, ou a apresentarem um culto inadequado, foram fulminadas instantaneamente, morreram por encostar na arca, morreram por apresentar um sacrifício inadequado, e foram condenadas, às vezes, para nós, aos nossos olhos, até de uma maneira estranha ou injusta, como o caso de Nadab e Abiú, como o caso de Uzá. E agora eles estão recebendo uma notícia: é livre, pode chegar perto. Cheguem perto de Deus. Não, mas eu tenho medo de chegar perto de Deus. Não precisa ter medo. O versículo 20 diz: por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos aqui uma tipologia, quase que não é tipologia, tão literal. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que aquela cortina, ela se rasgou como o corpo de Cristo se rasgou na cruz. E através do acesso do sacrifício de Jesus, ou seja, do rasgar da cortina, seu corpo, nós, só nele e através dele, podemos acessar o lugar santíssimo. Chamei a atenção a uma
curiosidade, para mim, uma revelação espiritual, que aquela cortina era bordada com querubins. E que quando nós fomos impedidos no pecado original de acessarmos a Deus no jardim, expulsos do jardim, também querubins foram colocados na guarda daquele jardim. Agora aqueles querubins eram removidos cá na cortina, e o acesso era novamente aberto. Falei também, no versículo 21, fechando a palavra de domingo passado, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Que a igreja hoje, como corpo de Cristo, que foi rasgado na cruz, tem um papel sacerdotal e não mais levítico. Um papel sacerdotal e não mais um papel restrito, de seguir de acordo com a cabeça Cristo, o sumo sacerdote, a missão de agir na terra como uma extensão da obra que Cristo encerrou ao subir para o céu, mas transferiu ao deixar o Espírito para a sua igreja. Para um judeu que se achava a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, ou a última Coca-Cola, né? Poxa, agora não sou só eu? Agora não existe mais hebreu e gentio. Agora existe a igreja de Jesus. Um gentio convertido ou um hebreu convertido dá na mesma. Somos a igreja de Jesus. Somos a igreja do Senhor Jesus. E sabe, meu irmão, nós agora estamos num novo e vivo caminho. Que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho. Agora, somos sua morada, somos a habitação do seu Espírito. O texto começa no versículo 19, nos chamando à presença. No versículo 20, ele nos explica o acesso. E no versículo 21, ele nos diz que o sumo sacerdote comanda o corpo, a casa de Deus. Mas o versículo 22, ele começa com uma palavra muito interessante. Ele diz, qual é essa palavra? Portanto. E eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta, seu celular aberto nesse texto, porque nós vamos precisar de consultá-lo algumas vezes. Portanto, o que isso quer dizer na nossa língua portuguesa? Diante disso, que nós temos acesso, que Cristo é o acesso, que nós somos a sua morada, que Ele é o cabeça da igreja, portanto, existe uma expectativa do céu quanto ao padrão, ao estilo de vida que nós teremos a partir dessa esplendorosa novidade, dessa grande novidade, dessa nova realidade de sermos agora a igreja, a morada, de termos acesso. E aí ele continua, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e como corpo lavado com água pura. Meus irmãos, eu fico tentando pensar com a cabeça do judeu, sei que eu não vou conseguir. Mas ele agora recebeu a autorização. Ele recebeu o visto. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma entrevista de visto. Mas é uma coisa um pouquinho estressante. Você ir lá, passar pela entrevista, as pessoas chegam, você ouve de tudo, você ouve dica de todo jeito. Você ouve tudo quanto é notícia. Eu me lembro que eu arrumei uma pasta de documento, era um negócio mais ou menos dessa grossura. O cara nem olhou para a pasta.
Meses e meses de trabalho juntando papel, documento, para o cara não dar a mínima confiança para a pasta. Outros abrem a tal da pasta, entrega todo o documento e recebe um não. O visto do hebreu tinha sido carimbado. Pode entrar. Eles haviam recebido, mas agora ele é convidado a fazer a viagem e passar pela alfândega. Aí é outro estresse, meu irmão. Porque mesmo com o visto, na hora que você chega na alfândega, pode ser que te mandem para trás. Pode ser que falem para você, não, deu ruim. Quando nós fomos a Israel, tinha 2 rapazes, adolescentes, assim, 19 anos, no grupo, que é um monte de pastor velho, né? E tinha 2 rapazes lá, filhos de 2 pastores que estavam no nosso grupo. Gente, bateram o olho nos meninos, acabou. Nós fomos para o hotel, nós jantamos no hotel, e eles ficaram lá. E o guia lá, tentando explicar o inexplicável, não tinha o que... Coitado dos meninos, não tinha feito nada. Mas não existe lógica. E quando eu estava lendo esse versículo, pensando com a cabeça do hebreu, com a cabeça do judeu, portanto, cheguemos perto do Senhor com um coração sincero e uma fé firme. Sabe, eu fico pensando, o que fazer diante dessa realidade? O que fazer diante do que está acontecendo? O que fazer agora diante desse novo tempo? Sabe, meus irmãos, eu quero olhar para você aqui agora e dizer para você uma coisa. Eu e você hoje temos uma nova realidade. Nós não temos que ter medo de chegar perto de Deus. Nós não temos que ter medo de passar. Porque você está lendo o texto, significa que você tem o visto. Você está lendo o texto, significa que você tem autorização. Mas a questão não é essa. A questão é mais que isso. Você não pode viver de teoria. Você tem que atravessar o limite. Você tem que estabelecer, você tem que compreender que é tempo de um relacionamento com Deus. Você tem que compreender que é tempo de você mudar a sua vida, a sua história. Você tem que entender que é tempo de você ter uma nova realidade de relacionamento com o Senhor. E o texto diz, os padrões, ele diz assim, um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. E eu fiquei pensando, irmãos, que água é essa? O que o judeu estava entendendo quando ele lia isso? Sabe, não precisa mudar o texto no seu celular ou na sua Bíblia aí, porque eu vou lá mais volto. O texto diz assim em Ezequiel 36, a partir do 25. Borrifarei água limpa. Preste atenção. Borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. 27. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhe dei. O povo judeu já tinha recebido uma promessa a respeito da nova vida que eles teriam lá em Ezequiel. Eles já conheciam essa expressão da água limpa. O texto dizia, borrifarei água limpa sobre vocês, tirarei de vocês esse coração de pedra, e darei a vocês um novo coração, que vocês não terão mais um coração endurecido, mas vocês terão um coração obediente. O povo hebreu já conhecia essa promessa, essa palavra, mas o texto diz no 27, porei o meu espírito dentro de vocês.
Eu colocarei o meu espírito morando dentro de vocês. Meus irmãos, isso para o judeu não fazia sentido naquele tempo de Ezequiel. Imagino que também fazia muito pouco sentido nesse tempo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Faz sentido para você ter o Espírito Santo morando dentro de você? Você entende o que significa isso? Eu fico pensando, sabe, irmãos, que se nós tivéssemos uma noção bem clara do que acontece dentro de nós espiritualmente falando, do que está acontecendo na morada do Espírito dentro de nós aqui, nós pensaríamos mais. Sabe aquele negócio assim de pensar 2 vezes antes de fazer certas coisas? Eu acho que não seria 2, não, seria muito mais do que 2. O que significa termos o Espírito Santo morando dentro de nós? O que significa para mim e para você ter o Espírito Santo morando dentro de nós, meu irmão? Eu quero que você observe Atos, capítulo 5, versículos 9 e o início do 10 diz assim: Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Esse texto fala de quem? Ananias e Safira. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ter o Espírito Santo morando dentro de você é uma responsabilidade para com você e para com a sua família. Por que Ananias e Safira foram mortos? Por quê? Mentiram a quem? Aos apóstolos? A quem? Meu irmão, você já mentiu ao Espírito Santo? Você tem mentido ao Espírito Santo? Você tem traído a confiança do Espírito Santo que mora dentro de você? Quando você é desafiado, é confrontado na sua fé, eu fico pensando no Espírito Santo dentro de mim assim, é agora. Agora eu vou ver o que vai acontecer. Quando propostas lhe são feitas, quando oportunidades do inferno são dadas a você, você ter o Espírito morando dentro de você, meu irmão, não é só um presente, é uma enorme responsabilidade. E a primeira responsabilidade é para com você e para com a sua família. Mas a segunda responsabilidade é para com o próprio Espírito Santo e o Senhor e o seu Filho. Veja o que está escrito em Efésios 4, a partir do 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Meus irmãos, não sei quem sabe, mas eu sou de uma pequena cidade do interior. E quando eu era criança pequena lá em Manhuaçu, lá a gente via o gado, o boi, na roça, marcado com marca de propriedade. Meus irmãos, deve doer demais aquele negócio. É um ferro quente com a letra do dono, e aquilo é tatuado assim no couro do boi, no couro do gado. O texto diz que o Espírito Santo, ele é a marca de propriedade de que nós pertencemos ao Senhor. Quando
eu não sei se vocês sabem, mas existem criminosos, ladrões, que eles regularmente têm o foco em assaltar fazendas, sítios. Existem pessoas que elas são especializadas no roubo rural. E por que os bois são marcados? Porque se alguém cometeu um roubo, não tem como apagar aquela marca de propriedade. Não tem como você tirar aquela marca de propriedade. A não ser que você arranque o couro, aí a prova do crime está lá. Mas sabe, meus irmãos, nós temos marcas que também podem ser reconhecidas. Nós temos marcas que também podem ser vistas por outros a quem nós pertencemos. E o texto, eu quero pedir para voltar aí, o versículo 31, ele diz assim: portanto, abandonem, aí vem uma lista, a amargura, o ódio, a raiva, a gritaria, os insultos, as maldades. Meus irmãos, uma casa de alguém que tem a marca de propriedade do Espírito Santo não pode ter gritaria. Não pode ter insulto, desonra. Quantas mulheres, quantas crianças são criadas debaixo de insultos, de desonra, de maledicência. Estar aqui no culto é uma coisa linda. Vai orar até muda a voz, parece um radialista orando. Mas na hora que vai falar com o filho, com a esposa que Deus te deu para proteger, você é um abusador emocional. Você ofende. Você é uma pessoa que deita com o coração cheio de ódio, de amargura, de raiva. Como você pode ser reconhecido com a marca do proprietário? É uma atitude. É uma atitude. Abandonem. Ah, Senhor, me faça parecido com o Senhor. Meu irmão, essa parte é sua. Abandonem. Abandonem. O texto é claro. Mas ele continua dizendo assim, no 32, pelo contrário. Pelo contrário. Sejam bons, atenciosos. Essa expressão, uns aos outros, ela é central. Existe um relacionamento. Perdoem. Sejam como Cristo. Sabe, eu tenho ouvido muitas coisas esses dias, eu tenho estudado um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu já ouvi ele falando isso muitas vezes em outras mensagens. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente. Outra coisa é tê-lo como presidente. Meu irmão, o Espírito Santo que habita em você, que mora dentro do seu coração, ele está jogado no quarto dos fundos, entristecido, calado, impedido, amordaçado pelas suas atitudes de pecado, pelas suas atitudes de abandono do padrão da palavra, ou ele assumiu o centro, o trono do seu coração, para presidir a sua vida. Uma coisa é ter o Espírito Santo morando em nós,
Outra coisa é ter o Espírito Santo agindo, manifestando o seu poder em nós. Nós estamos hoje diante desse desafio, meus irmãos. E a primeira coisa desse desafio é esse versículo 22, que nos convida a esse padrão de santidade. E agora eu quero chamar você ao versículo 23. O texto diz: guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Ao ler esse versículo, estudando essa palavra nesses meses atrás, eu me confronto aqui com duas grandes questões. A primeira questão: não conhecemos as promessas de Deus. Não conhecemos aquilo que Deus tem para nós. O texto diz: guardemos firmes as promessas de Deus. O problema é que promessa. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quais promessas que você tem da parte de Deus sobre a sua vida? Se nós estivéssemos aqui numa reunião de célula, essa semana vocês estarão, pelo menos aqueles que são mais atentos ao que o Senhor tem feito, não ficam de fora das reuniões das células. Eu queria dizer para você, eu gostaria de poder ouvir agora cada um a respeito dessa pergunta. Quais são as promessas que você tem de Deus sobre a sua vida? Como tomar posse do que não conhecemos? Do que não sabemos? Não, pastor, eu sei. Então eu quero te fazer uma segunda pergunta. Aonde elas estão fundamentadas na palavra de Deus? Porque se Deus tem uma promessa para você, Ele te mostrou o fundamento na sua palavra daquilo que Ele te prometeu. Ah, pastor, graças a Deus, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, e eu tenho um texto que é a base daquilo que Deus falou para mim. Então eu quero te fazer uma terceira pergunta. Você precisa ter essa promessa anotada em algum lugar e datada, porque no dia que a bênção chegar, você não vai achar que ela veio pelos seus méritos, mas se você terá a plena consciência que foi o Senhor que te deu aquilo que Ele te prometeu. Quais são as 3 coisas a respeito da promessa? Conhecer a promessa. Aonde ela está fundamentada na palavra. E eu já registrei. E anotei a data. Porque no dia que ela chegar, eu sei quem foi que me deu. Eu sei quem foi que cumpriu. Eu disse que havia 2 coisas nesse texto que me chamavam a atenção. A primeira é que nós não conhecemos as promessas de Deus. E a segunda é que mesmo que conheçamos, às vezes temos tanta dificuldade de confiar que Deus é suficientemente poderoso ou fiel para nos entregar aquilo que Ele nos prometeu. Que é isso, pastor? Deus me livre, tem misericórdia. Como eu posso não acreditar que Deus prometeu? Vamos lá na palavra, irmãos. Abraão tinha uma promessa de Deus? Ele acreditava em Deus? Ela veio baseada numa palavra do próprio Deus? O que ele arrumou? É melhor dar meu jeito. Porque eu preciso ajudar Deus a cumprir a promessa dele, porque se eu não ajudar, como que Deus vai arrumar, coitado de Deus? É o que temos feito, meus irmãos. Queremos dar uma força para Deus, estamos estragando o negócio todo, porque simplesmente queremos entrar na frente de Deus. Hoje de manhã eu e a Verônica estávamos orando, como os irmãos sabem, todas as manhãs nós oramos juntos, e nós orávamos por isso: Deus, não nos deixe entrar na sua frente,
Não nos deixe interromper o seu trabalho. Não nos permita. Irmãos, eu tenho tanto medo de entrar na frente de Deus, porque eu já vi tanta gente sendo atropelada. Quando você entra na frente do tratamento de Deus na vida do outro, coitado de você. Você vai tomar lambada. Porque está entrando onde você não tem que entrar. E muitas vezes nós queremos entrar na frente de Deus no tratamento da nossa própria vida. Em vez de reconhecer a obra que Ele está fazendo, nós queremos avançar sobre essa obra. E uma das estratégias mais antigas do diabo é mentir a respeito da fidelidade de Deus. É mentir a respeito da capacidade, provocando em nós uma descrença a respeito daquilo que Deus nos falou. Não, nós começamos a querer ajustar, a querer adaptar, a querer condicionar. Não, talvez não foi bem isso, né? Talvez não era isso que Deus tinha me falado. Você diz categoricamente, Deus me falou isso a respeito dessa pessoa, daqui a pouco você começa, não, mas se bem que o outro, né? Às vezes, eu não entendi bem. A gente começa a querer adaptar para encaixar na nossa vida. Edwin Cole diz o seguinte: heresia é quando você deixa de se moldar aquilo que Deus quer fazer, para começar a moldar Deus naquilo que você quer fazer. Veja o que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho com seus discípulos, ele estava ensinando a igreja, mas algumas pessoas começaram a usar desse artifício de criar palavras conceituais, sem querer tirar, falando com Paulo, não, as coisas não são bem assim, o que Paulo está falando talvez seja melhor adaptar desse jeito, daquele jeito. Paulo não tem firmeza, Paulo não é claro no que ele diz, às vezes ele fala uma coisa, às vezes ele fala outra, e ele escreve em 1 Coríntios 1, 19, a partir de 19 assim: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O seu sim seja sim, e o seu não seja não. É assim que é o padrão de Deus na nossa vida. E é assim que é o padrão de Deus para com você. Deus não está fazendo coisas mais ou menos na sua vida, meu irmão. Deus não está agindo de forma adaptável à sua necessidade. Deus, Ele tem o seu padrão, e Ele não aceita uma vida dupla, uma vida moldada de acordo com a nossa questão. Isso se chama coerência de vida. Voltando ao início do texto, Hebreus nos convida a nos aproximarmos de Deus, porém, Ele nos convida a termos uma vida coerente com o padrão do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. A sua vida é coerente com a sua fé? O seu casamento é coerente com a sua fé? As suas atitudes no seu trabalho são coerentes com a sua fé? A sua gestão financeira, a gestão do seu tempo, é alinhada com a fé que você declara ter? Versículo 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Meu irmão, não há opção para quem é ganho para Jesus, para quem é salvo por Jesus e para quem tem o Espírito Santo como morada, em relação a viver uma vida em comunhão com a Igreja de Jesus. Você não pode ser um crente em casa e, ao mesmo tempo, ser um crente controlado, guiado pela vontade do Espírito Santo. Você pode ser crente,
Porque ser crente não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que Jesus fez na cruz. Agora, ser um crente cheio do Espírito, longe da comunhão da igreja, não é possível. Não é possível porque o texto diz, não há escolha para quem se envolve com... O texto diz, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Uns aos outros, relacionamento com as pessoas. A igreja, ela pode ter um ótimo louvor, ela pode ter uma ótima palavra, ela pode ter um painel legal, ela pode ter uma iluminação atraente, ela pode ter bancos confortáveis, ela pode ter um ar-condicionado, está precisando ter um aquecedor, mas ela pode ter tudo o que você precisa. Mas se ela não tiver relacionamentos vivos e saudáveis, ela não é uma igreja de Jesus. Ela não é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Pessoas não se conectam, pessoas que não se conectam, não se vinculam de verdade com a igreja. Daqui a pouco, elas vão procurar outras igrejas, procurando outros programas, tentando encontrar outras atrações que satisfazem as suas necessidades. Isso não é ilegítimo, mas isso nunca vai resolver o vazio interior que tem dentro de você, em relação a uma experiência de ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela chama a igreja de uns aos outros, ela chama o relacionamento desses vínculos de vida em comunhão. Igrejas são as pessoas, não os prédios, não os programas que ela realiza. E pessoas têm valor. A sua dor, a dor das pessoas, as suas vitórias, as suas derrotas, tudo isso precisa ser construído em unidade, celebrado em unidade, vencido em unidade. Irmãos, por que nós insistimos tanto com as células, com os pequenos grupos? Porque, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas se nós temos 300, 400, 500 pessoas num culto, eu quero ser mais comedido ainda, 100 pessoas num culto. É impossível estabelecer um relacionamento de pessoalidade com 100 pessoas. É impossível cuidar a contento de 100 pessoas. Quanto mais, dá uma olhada aí para o seu lado. Olha o tanto de gente, vocês não conseguem ver a galeria, mas a galeria está bem cheia, né, irmãos, aí em cima. Aqui embaixo, tudo cheio. Você vai lá na tenda, tudo cheio. Como cuidar das pessoas sem um vínculo de relacionamento intimista? Nós precisamos conhecer a necessidade do nosso irmão. Mas aqui eu vejo erros de ambos os lados. Por um lado, vemos pessoas que não querem se envolver com as questões de outras. De outro lado, vemos pessoas que não querem que ninguém se envolva com as suas questões. Não preciso. Não, porque eu tive uma experiência, porque eu tive uma realidade, porque eu tive uma história, porque eu tive um caso, porque eu não confio. Meus irmãos, você está acreditando numa mentira do diabo. Ontem nós tivemos uma formatura aqui dos cursos de homens, mentiras que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Um dos homens disse assim, a mentira que eu sempre acreditei é que eu não precisava de amigos na igreja, amigos homens para caminhar comigo. Meus irmãos, qual é a mentira que o diabo tem plantado no seu coração a respeito da igreja de Jesus? Até quando você vai continuar vindo à igreja, em vez de começar a ser a igreja, a viver a igreja de Jesus? 1 Coríntios 12 diz assim, a partir do 25, desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Para terminar esse texto, versículo 25. Podemos ler juntos esse texto, por gentileza?
Hebreus 10, versículo 25, o último texto dessa parte. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Depois de vários versículos sobre atitude de vida, coerência, padrão, o autor aos Hebreus, ele pega o alicate e aperta. Pega a chave e aperta o parafuso. E ele diz assim: não deixemos de congregar. Na versão da NAA. Na versão da NVI, ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Quando você para de reunir, de congregar, você está manifestando um sintoma grave. Um sintoma de quem está afastado do padrão bíblico de ser igreja. Você conhece pessoas que se acostumam com a doença? A gente acostuma. A gente acostuma com a doença, a gente vai, né, às vezes você vê uma pessoa que sofre há tantos anos de uma enfermidade, que aquela enfermidade entra para a rotina dela. E ela vai aceitando aquilo, ela vai se privando de muitas coisas, porque aquela doença mudou a rotina dela. Deixar de congregar também se tornou costume para muita gente nesses 2 anos. Se acostumaram com esse estilo de vida sem a igreja. Se acostumaram, desculpem a expressão, com a doença. Se acostumaram com a distância. Se acostumaram a não prestar contas, a não caminhar juntos, a uma vida de isolamento. Se acostumaram a não ter que responder aos outros. Sabe, meus irmãos, eu lamento profundamente cada vida que foi perdida por esse terrível vírus. Eu lamento e choro, nunca fiz tantos sepultamentos na minha vida quanto nesses últimos 2 anos. Louvo a Deus porque nenhum membro dessa igreja faleceu dessa enfermidade. Até hoje, mais de 2 anos e meio de pandemia. Batemos na trave aí com alguns, né? Mas o Senhor falou: opa, volta aqui. Né, Fabinho? Vimos assim algumas situações, né, Adriana, do Vitor, nós vimos situações assim que nós vimos o Senhor fazer milagres. Mas, irmãos, o que isso muda na nossa tristeza? De verdade nada, porque tanta gente querida foi embora. E você não poder ir no enterro da pessoa. Você não poder chorar com a pessoa. Essa doença, além de matar, matava de maneira covarde. Porque você não podia chorar junto com quem você amava. Mas nós nos acostumamos. Outro dia eu ouvi de alguém assim: esse negócio de enterro de 2 horas, de velório de 2 horas é bom, pouquinha gente também é bom, que resolve logo. Irmãos, nós estamos ficando gelados por dentro. Nós estamos ficando acostumados a não nos envolvermos com o outro. Não. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus sente falta de estar junto. A igreja de Jesus sente falta do amor e da comunhão. Sente falta de congregar, de ir na casa do irmão, de orar com o outro.
A igreja de Jesus, ela sente falta da santidade. Ela sente falta do padrão da palavra. Ela não quer entristecer o Espírito Santo. Ela quer se aproximar em santidade uns dos outros, porque nós somos unidos pelo Senhor. Eu quero fechar essa palavra. Talvez você esteja aí no YouTube pensando assim: poxa, eu sou daqueles que não me acostumei com esse online. Irmãos, esse online é uma bênção, mas também não é uma bênção. Ele é uma bênção quando alcança aqueles que não alcançaríamos presencialmente, mas ele não é uma bênção quando ele substitui para nós a alegria de estarmos juntos. Esse canal do YouTube não é uma muleta para você se ludibriar achando que está congregando. Você não está congregando. E eu quero chamar você agora a um tempo de arrependimento. Qual é o tipo de postura no seu coração em relação ao padrão do Espírito Santo? Você tem se achegado a Deus? Preste atenção, irmãos. Se Deus mora dentro de você, é claro que não tem como você estar mais perto de Deus, porque Ele está dentro, não tem mais perto do que dentro. Mas quando eu digo se achegar, eu estou dizendo de relacionamento, de intimidade. Os irmãos entendem? Você precisa se achegar ao Senhor, você precisa se relacionar com Ele intimamente. E se isso não tem sido para você uma realidade, eu queria te chamar ao arrependimento. Se a sua vida tem sido uma farsa diante do que acontece dentro da sua casa, eu queria te chamar ao arrependimento. Deus está muito mais preocupado com o tipo de vida que você tem lá na sua casa do que com o tipo de vida que as pessoas estão achando que você tem fora dela. Eu quero te chamar ao arrependimento. Se você se acostumou a não congregar, distanciou do Senhor, distanciou dos irmãos. Não, pastor, eu não estou distanciado do Senhor, não. Talvez você ache que não. Mas se o estilo de vida que o Senhor te convidou a viver não está conferindo com o tipo de vida que você tem tido, isso cria em você um distanciamento do propósito que Deus tem para realizar em você. Por isso eu quero te convidar ao arrependimento agora. Feche seus olhos, se você se sentir livre para fechar. Se você não quiser fechar, não tem problema. É só para você não se distrair. E diga para o Senhor: